Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início a mais uma palestra, né? Uma live, palestra online. Podemos usar a nomenclatura que quisermos, né? Aqui da Casa Assistencial Chico Xavier. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Davi. Estou coordenando essas atividades online da casa. E hoje eu também serei o palestrante da noite, tá bom? Aí eu conto aí com a participação de todos vocês para que a gente possa interagir. Hoje eu estarei apresentando o tema Viva a Vida. Esse tema foi proposto para a gente iniciar o ciclo que a gente trabalha todo ano a respeito da valorização à vida. E para a gente colocar uma dinâmica mais alegre, mais satisfatória para nosso englobamento, a gente decidiu colocar esse título, Viva a Vida, onde nós iremos trabalhar a questão da valorização à vida. Então, quem está nos acompanhando aí, né, Ali e Ellie, sejam muito bem-vindas, que Jesus possa abençoar esses momentos que estaremos juntos, tudo bom? Para a gente dar início às nossas atividades, eu vou convidar vocês para que nós possamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus para iluminar esses momentos, para que todos nós possamos realmente entrar em sintonia e aproveitarmos ao máximo. Então, eu convido a todos para que nós possamos trabalhar os bons sentimentos em nosso coração, deixando que eles venham à tona e tome conta do nosso ser nesse instante. Permitindo que as energias, que os fluidos, que os hormônios, que todo aquele envolvimento espiritual e físico que nosso organismo gera ao estarmos envolvidos no amor, na amizade, na fraternidade, na caridade e nessa união, nessa unificação de corações. Que esse sentimento possa nos impulsionar para que nós possamos chegar próximo aos bons espíritos, chegar perto de Jesus. E assim possamos aproveitar ao máximo esta noite juntos, proporcionando o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa satisfação íntima. Que Jesus ilumine pessoas, assim seja. Muito bom, muito bom. Estamos aí com o Reinaldo também, já está aí com a gente, né, Reinaldo? Seja bem-vindo. As demais pessoas que ainda não manifestaram, mas estão aí acompanhando. Quem for novato acompanhando as nossas palestras, a gente sempre deixa claro aqui, gente, pode usar o chat do Facebook, que a gente está observando, atento aqui. Se tiver algum questionamento, alguma colocação, alguma coisa que ficar na dúvida, vamos pontuar. Não vamos deixar finalizar a palestra persistindo dúvidas para nós, né? Então, vamos usar o chat aí para nós interagirmos como se nós estivéssemos realmente frente a frente, olho no olho, né? Como nós gostaríamos de estar. Como eu disse, hoje eu vou abordar o tema Viva a Vida, trabalhando essa valorização. Normalmente, nós sempre trabalhamos o sentido assim da valorização à vida no mês de setembro, que vem todo embasado na campanha do Setembro Amarelo, né? Esse ano nós decidimos antecipar essa temática, onde nós iremos trabalhar temas com as nossas palestras nesse sentido no decorrer do mês de agosto e setembro. Então, dessa forma, nós, ao invés de 5 palestras que teríamos em setembro, nós vamos abordar 9 palestras trabalhando esse tema. Então, peço a todos que dê uma sequência de nossas palestras aí assim, que vai ser muito construtivo. Cada uma será apresentada por palestrantes diferentes, né, como já é nosso praxe mesmo, e assim traz abordagens mais construtivas para nós, tudo bem? Então, vamos começar, gente? Eu vou convidar vocês para primeiro a gente refletir acerca de uma história muito bonitinha, que é o momento ali das abelhas. Aquela história daquelas abelhinhas, né, que fica ali, sai da colmeia, coletando néctar, disseminando o pólen.
trazendo vida para suas colmeias e dessa forma também espalhando vida por onde passam, né? Todos nós conhecemos a abelha e sabemos que o fruto, o objetivo de toda a existência dela ali assim, para que ela possa se existir e proporcionar existência para a colmeia, é através do mel. Todo o processo ali, desde a rainha que põe os ovos, já separa ali as abelhas que vão ter certas funções, até aquelas que voam, vão para longe, aquelas que chegam, que recebem, aquelas que armazenam, aquelas que cultivam, né? Preparam ali assim esse preparado do mel. O propósito delas está todo empenhado nesse sentido, a produção do mel. Elas sabem qual que é o sentido da sua vida, sabem qual que é a missão, qual que é o objetivo. Onde muitas vezes nós temos esses equívocos, né? Porque muitas vezes nós não conseguimos identificar o nosso objetivo, não conseguimos identificar o sentido que teremos nas nossas vidas, né? Mas a abelha tem uma curiosidade, o qual eu queria fundamentar para essa nossa conversa de hoje, que a abelha que colhe o néctar nas flores, aquela que faz o serviço de campo mesmo, né? Sai voando nas matas, nas florestas, nas flores ali, ela simplesmente coleta o néctar. Ela não deposita esse néctar diretamente aonde vai formar o mel. Ela, quando ela entra na colmeia, ela tem que passar esse néctar para uma outra companheira. E é interessante, gente, que esse momento ali de passar é onde começa toda a magia. Porque o néctar ele tem um teor de doçura muito superior ao necessário para o mel existir. Então, no momento em que uma abelha traz o néctar e passa para a outra, isso é boca a boca, gente. Quebra a doçura do néctar. E essa que recebe vai até o ambiente próprio para isso e lá deposita aquele néctar com a sua doçura já quebrada. E esse sim vai formar o mel. Se caso aquela abelha sozinha fosse lá coletasse e já depositasse no recipiente, ali na colmeia, esse mel que nós conhecemos, ele seria amargo. Olha que interessante, gente. Nós tiramos, nessa pequena história das abelhas, nós tiramos lições importantes. A primeira, como eu já tinha trago, né, é a questão de nós termos o nosso objetivo. Nós temos aquele direcionamento. Por que que eu estou aqui? Qual que é a minha missão? Qual que é a minha tarefa? Isso é importante demais para a gente. E o outro aspecto que fica implícito também nessa história é o fato de nós necessitarmos desse contato. Porque uma abelha sozinha ela não sustenta uma colmeia. Ela necessita de pelo menos duas para fazer o mel. E somos como nós em nossas vidas. Nós necessitamos dessa interação para que as coisas possam fluir em nossas vidas, né? Deixa eu dar uma pausinha para dar uma boa noite aqui para os nossos companheiros que entraram agora, a Nádia Maciel, Daniela, saudade Daniela. Manda um abraço para a turma de Pequi. A Aurelina, que está aí toda semana com a gente, né? Manda um grande abraço para o pessoal de Pará de Minas também, viu? Muita saudade, gente. Então, pessoal, para a gente começar a trabalhar essa temática da valorização, eu queria primeiro que a gente fizesse uma pequena abordagem sobre o que nós compreendemos que seja a vida. Essa história da abelha que eu trouxe, ela veio introduzir pontos que nós iremos ter em toda a nossa reflexão da noite. Mas aí eu queria que primeiro a gente refletisse nesses conceitos. São conceitos tirados aí assim de dicionários, de dentro da doutrina espírita, de artistas, né, como John Lennon, falando sobre qual que é o conceito que nós entendemos da vida. Olha só, no dicionário Aurélio, nós vamos encontrar que a vida é o estado de atividades incessantes dos seres. Aquela movimentação, como eu disse no início. No Espiritismo de A a Z, quem não conhece, é como se fosse um dicionário de Espiritismo, gente. Ele traz com as palavras a mesma
fundamentação de um dicionário, porém ele vai extraindo as denominações, né, os significados, através das obras espíritas. E muitas ali ele tira das obras de Kardec, a maioria, traz das obras de Chico, algumas das obras de Leon Denis. Nesse espiritismo de A a Z, nós vamos ver que a vida é um bem maior que nos concede o Criador para o autoaperfeiçoamento espiritual. A vida é um momento ali que Deus nos concede para que nós possamos interagir com a matéria e, consequentemente, melhorarmos espiritualmente. Temos aí, né, o artista, né, lá dos Beatles, né, o John Lennon, em uma das suas frases aí que ficou famosa aí, né, repercute no mundo até hoje, né, que a vida é o que acontece enquanto você está fazendo planos para o futuro, já nos colocando numa abordagem que nós desperdiçamos a nossa vida. Vejam só, as duas primeiras colocações de vida que nós trouxemos mostram o sentido puro, o que tem que ser a vida. Eu quis introduzir essa frase do John Lennon porque nós vivemos atualmente dessa forma. Nós vivemos o presente querendo um resultado no futuro, mas esquecemos que o resultado do futuro é o plantio de hoje. E metafisicamente falando, né, a vida é um processo contínuo de relacionamentos. Lembra lá da abelhinha, né, onde tem que ter a interação. Tem que casar, tem que ter um conjunto de seres ali para que a gente possa formular a vida. E isso, gente, nós temos que dar um foco nesses conceitos na aplicação. Porque muitas vezes nós sabemos o que é a vida. Gente, qualquer um que você parar em qualquer local do mundo e perguntar o que é a vida, todos nós vamos ter conceitos diferentes, mas só nós sabemos direcionar o que é a vida. Mas muitas vezes nós não conseguimos dar aquele valor à vida. E nisso que a gente está nessa proposta de fazer essa valorização. Porque a vida é importante demais, gente. A vida é muito importante para nós. Se nós formos observar, né, alguns casos que o irmão X, né, vem nos trazer, tanto nos livros Pontos e Contos, quanto Contos e Apólogos. Eu não vou citar os casos, que são casos longos, mas ele traz uns 3, 4 casos nesses 2 livros, que mostra ali assim o tamanho da fila no plano espiritual para ter uma oportunidade aqui na Terra. E nós que estamos aqui tendo essa oportunidade, às vezes nós desprezamos ela. Deixamos que passe batido, passe despercebido, e ficamos ali no ócio, na preguiça, achando que estamos gozando o bem-estar do nosso conforto, enquanto nós, na verdade, estamos simplesmente apodrecendo a nossa alma. O Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele vem nos falar que o ócio enferruja muito mais o arado do que o trabalho na seara. Trazendo essa reflexão para a nossa vida. Porque a ociosidade, ela prejudica a nossa alma, prejudica o nosso corpo. E o trabalho dinâmico, ele faz todo o contrário. Você se enriquece, você se prepara, você se fortalece cada vez mais. Quanto mais você faz, mais condição tem de fazer. Aí nós ficamos ali a invejar a vida de alguns missionários. Ah, eu queria ter a vida como Chico Xavier. Ah, eu queria fazer metade do que Francisco de Assis fez. Ah, eu queria fazer como Irmã Dulce. E não fazemos o preparo que esses missionários fizeram. Quando que nós vamos ter essa oportunidade? Vai prolongar por muito tempo. Como Cristo disse, né, como Jesus fala para o Emmanuel, né, para o Públio Lentulus, né, nós vamos encontrar lá no relato do livro Há 2000 anos, quando Jesus vira para o Públio, né, que viria a ser o Emmanuel, e fala, né, que pode me seguir agora ou prolongar nos séculos da existência. Nós estamos buscando seguir o Cristo agora ou estamos postergando, prolongando séculos à nossa frente? Isso é um momento de despertar. E a vida toda nós temos que trabalhar nesse sentido. Porque atualmente nós trabalhamos mais o materialismo e, consequentemente, a desvalorização à nossa vida. Por isso que eu queria chamar a atenção da gente para esse sentido. Porque se nós estamos fazendo essa desvalorização à vida, como que nós fazemos isso e por que fazemos? São as duas grandes perguntas que nós temos que colocar na nossa
proposta de vida. E às vezes nós temos que observar isso, mesmo quando nós temos aquela certeza, não, eu vivo plenamente, eu valorizo minha vida incessantemente. Mas e lá no íntimo? Porque são coisas que estão entrelaçadas no nosso subconsciente que nós não observamos. É óbvio que nós temos uma conduta disciplinada, temos uma conduta sadia, buscar colocar nosso corpo em movimento, buscar nossa alimentação saudável, buscar nos abstermos de certas substâncias que iriam nos prejudicar. Tudo isso é importante. Mas o que nos motiva para isso? Qual que é a nossa moeda de troca? O que nós vamos estar buscando naquilo? E nessa temática eu queria trazer para a gente refletir sobre algumas situações, alguns motivadores para que nós possamos desvalorizar a nossa vida. E o primeiro deles vem o orgulho, o qual já é tido aí, né, igual a gente fala, né, no meio espírita, que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. E é interessante, porque o Hamed, no livro As Dores da Alma, ele coloca uma frase que eu guardo ela para a minha vida inteira, gente, que o orgulho nos coloca como super-homens, fazendo-nos sentir heroicamente estressados. Às vezes nós assumimos posturas, posições, tarefas tão grandes que fogem às nossas mãos, mas estamos ali firmes para executá-las. E executamos com maestreza aquela tarefa. Mas a custo de quê? Qual que é o custo? Às vezes eu quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. E ali eu estou fermentando o meu orgulho. Sempre que nós nos sentimos estressados em certas situações, gente, a maior parte da origem disso vem através do nosso orgulho. Eu quero fazer aquilo para que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. E assim como o Hammett vem falar, né, nos sentimos heroicamente estressados. E precisamos nos manter estressados para sustentar a postura, a imagem que queremos passar. O outro aspecto que nós vamos querer abordar é o nosso egoísmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já deixa claro que esta chaga da humanidade precisa desaparecer da Terra, pois retarda o seu progresso moral. E lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver também que ela é a origem de todos os males que nós temos. Na palestra que eu fiz, se eu não me engano, mês atrasado, né? O mal que há em mim, eu trabalhei muito essa temática do egoísmo, porque às vezes ele está entrelaçado em nossas vidas de uma forma que nós não imaginamos ser egoístas. Mas às vezes é. Porque às vezes aquela alimentação saudável, aquela dieta incessante que eu vivo ali assim, é simplesmente para me colocar, para ter mais ganho, para encontrar uma moeda de troca com as coisas que eu realmente quero. Às vezes, aqueles trabalhos sociais que eu vou fazer, filantrópicos, sociais, de caridades, é simplesmente para que as pessoas possam ver, nossa, como Davi é caridoso. E ali assim, ó, eu quero só o vem a mim, né? Que as pessoas falem que eu sou caridoso, eu quero ser reconhecido. Aí o Hamed, ele vem nos dizer que a vaidade é a filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego que somente sabe ver a si próprio. Quantos de nós ficamos ali fermentando essa vaidade no nosso dia a dia, querendo aparecer, querendo se destacar, querendo isso e aquilo? E às vezes nós vamos dessa forma desvalorizando aquilo que nós temos de melhor. Outro aspecto importante que nós temos que fazer essa reflexão, que é a crueldade. A crueldade, muitas vezes, nós nos deparamos com a autocrueldade e com a crueldade alheia. E quando eu digo de crueldade alheia, gente, não é simplesmente não enxergar o mal que o outro está fazendo, não.
É vibrar o mal para aquele que está fazendo o mal. O Hamed vem nos dizer que por trás de todo ato cruel sempre existe um pedido de socorro. Não existe nenhum ato violento, nenhum ato de crueldade ali que não seja um grito, um berro, um desespero. Que às vezes a pessoa já passou tanto tempo ali guardando, abafando, reprimindo aquilo dentro dele, que quando estoura vem como um grande vulcão em erupção. No livro dos Espíritos, a espiritualidade nos traz que as faculdades no homem estão em estado latente, como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Gente, o menor dos botões de flor que nós pegarmos, ele já tem o princípio daquele perfume. O homem mais cruel que nós poderemos encontrar em nossas vidas, ele também tem aquele princípio divino dentro dele. Então, quando nós estivermos, nos depararmos com crueldade frente a frente, e frente a frente, gente, às vezes é quando a crueldade é conosco mesmo, nos sendo a vítimas, e às vezes é com o outro. Hoje em dia, os telejornais, os jornais impressos, se a gente pegar ali assim, eles mostram tanta crueldade que é feita na sociedade. E qual que é a nossa postura sobre isso? Ah, fulano, quem faz isso tinha que morrer. Ah, quem faz isso a gente devia trancar ele numa caixa fechada e ficar lá o resto da vida. Ficamos ali, gente, revivendo os nossos tempos de Inquisição, às vezes ficamos recriando torturas para fazer com aquelas pessoas. Olha a baixeza dos nossos sentimentos, olha a baixeza da nossa moralidade, gente. Quantas vezes eu já vi pessoas falando, e às vezes de coisas bobas, às vezes de uma pessoa que fala muita asneira, tinha que cortar a língua dele. Às vezes de um que foi pego roubando, tinha que cortar os 2 braços dele. Gente, todos nós somos irmãos. Eu me recordo de há uns anos atrás, onde nós tivemos um zelador de escola aqui em Minas Gerais, que por problemas psíquicos entrou numa crise de transtorno e entrou na escola e atirou fogo nas crianças, nos funcionários e na escola, e nele próprio. O tanto de atrocidade que a gente ouviu das pessoas falando por esse ser, essa pessoa, deixava a gente incomodado. Eu lembro que na época, no grupo, eu não lembro se eu já estava em Papagaio, se ainda estava nos grupos de Sete Lagoas, grupos espíritas, que eu propus para que fizéssemos prece para o agressor, porque as vítimas estavam todas sendo bem amparadas ali pela espiritualidade, pelo Brasil inteiro vibrando aquele sentimento de piedade, de pena, de dó delas. E aquele agressor já estava sendo atormentado pelo seu estado íntimo. Como o Hamed diz, né, gente? Era um grito, era um pedido de socorro. Ele estava em desespero. E ele ainda foi bombardeado com os pensamentos, com as vibrações negativas que muitos de nós mandávamos. Custa a gente tirar um minuto de uma alma dessas? Eu vou me tornar um monstro dessa? Não. Pois ele será amparado da mesma forma. Assim que ele tiver saído do seu desequilíbrio mental, a espiritualidade amiga estará lá. E nós, seres humanos que estamos aqui tentando valorizar a vida, estaremos ainda atormentando ele. Vale a gente refletir sobre as nossas posturas. E o último aspecto que eu queria trazer para a nossa reflexão dessa desvalorização é a nossa irresponsabilidade. Somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois nós vamos denominar eles como fatalidades. Nós queremos fugir da responsabilidade daquilo que nós construímos. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos
e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações, culpando aos outros, é denominado imaturo. Ele ainda vive aquela imaturidade espiritual, ele ainda vive aquele momento infantil. E nós, gente, nós temos que incentivar-nos a encontrar esse ponto. Nós temos que combater o nosso orgulho, nós temos que lutar contra o nosso egoísmo. Temos que zelar para não nos tornarmos cada vez mais cruéis. Mas também temos que ser responsáveis. Se nós demos muita margem para esses 4 aspectos, nós estamos desvalorizando tudo aquilo que Deus nos deu de presente. Estamos desvalorizando aquela oportunidade sublime que nós temos para prosseguir a nossa vida. Estamos jogando no lixo. Vejam só o ponto, gente. O ponto crucial de nossas reflexões. Observem em vocês mesmos. Façam essas reflexões. Pegue a melhor coisa que você faz na sua vida e passe por essas peneiras. Será que isso que você faz está sendo sustentado pelo orgulho, egoísmo? Será que eu estou disseminando a crueldade ou a irresponsabilidade nos meus atos? Nos meus pensamentos críticos? Nas minhas palavras? Nos meus atos? Eu tenho que trabalhar contra isso, porque todos esses 4 eles nos direcionam num único sentido, que é justamente a contramão do que o Espiritismo vem nos mostrar. Eles nos levam simplesmente ao materialismo simples, puro e concreto. O Espiritismo, Kardec vai dizer, se eu não me engano, na introdução do Livro dos Espíritos, que o Espiritismo, bem compreendido, é a maior arma para combater o materialismo. E nós estamos, às vezes, nos debruçando ali assim, engatilhando ali sobre as páginas de Kardec, buscando compreender que já é uma coisa boa demais. Mas, às vezes, nós não estamos fazendo as reflexões certas para as nossas vidas. Porque quando eu leio lá no Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da caridade entendida por Jesus, né? Aí os Espíritos respondem, né? Que é benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Tinha mais um, eu não me lembro. Se alguém lembrar, fala aí no chat, viu, gente? Que é a indulgência, o perdão, a benevolência. Não lembro, acho que vai ser só esses 3 mesmo. Se tiver mais, alguém me fala aí. Eu estou vendo isso, mas eu estou praticando essa caridade pura na minha vida? Eu estou sendo bom com todos aqueles que a vida coloca no meu caminho? Eu estou sendo indulgente, eu estou sabendo enxergar o erro do outro, compreendendo que ele errou porque ele não sabe fazer o certo ainda, mesmo que às vezes ele erre comigo? E quando ele erra, eu estou sabendo perdoar? Porque não adianta a gente decorar que eu tenho que ser bom, que eu tenho que ser indulgente, que eu tenho que perdoar, sendo que eu não consigo aplicar na minha vida. E assim eu vou deixando que a doutrina espírita passe pela minha vida. E ela não pode passar, ela tem que tomar morada, ela tem que estabelecer-se em minha vida. Vejam a diferença, gente. Vejam o nível de compreensão. Por isso que Kardec coloca que o espiritismo bem compreendido vai combater o materialismo. O espiritismo, simplesmente na leitura mecânica, ele não combate. Ele te instrui, ele te dá conhecimento. Que é muito bom, vamos deixar claro. Mas ele vai vir a combater esse materialismo, às vezes no final da vida, às vezes em outra vida.
mas já é muito bom. Qualquer início que nós tivermos já traz grandeza para a nossa alma. Leon Denis, ele tem um livro muito bacana, gente. Quem quiser puder ler ele, dá uma debruçada sobre essa obra, né? O Porquê da Vida. Onde eu extraí um trechinho de um capítulo desse livro, onde ele diz que para discernir o porquê da vida, para entrever a lei suprema que rege as almas e os mundos, é preciso saber se libertar dessas pesadas influências. Tá um pouquinho pequeno, eu vou pôr grande aqui para vocês acompanharem, gente. É preciso saber se libertar dessas pesadas influências, desapegar-se das preocupações de ordem material, de todas essas coisas passageiras e cambiantes que encobrem nosso espírito e que obscurecem nosso julgamento. Olha só a reflexão que Leon Denis nos traz. Que para que a gente possa realmente entender o porquê da vida, que a gente possa compreender a lei suprema que rege todas as almas, que rege o mundo, nós temos que nos ver libertados do materialismo. E ele coloca isso, gente, desapegar das preocupações de ordem material. Por que ele vem trazer essas preocupações de ordem materiais, gente? O que Jesus vem nos colocar a respeito disso? Tô achando que essa fonte que eu usei ficou um pouquinho pequena, eu vou ir colocando grande aqui para vocês poderem acompanhar também. Apesar que a passagem eu penso que muitos de nós já devemos conhecê-la, né? Onde a gente vai refletir sobre os verdadeiros valores da vida. Aí Jesus diz, né? Eu, porém, vos digo, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha o que Jesus nos trouxe, gente. Jesus já veio trazendo isso, Kardec trouxe isso, Leon Denis trouxe, Chico trouxe, Divaldo, Joana de Ângela, Emmanuel, André Luiz, todos autores do Espiritismo e muitos espiritualistas também nos trazem isso, que nós devemos valorizar mais os tesouros do céu, que nós devemos nos preocupar mais com as aquisições da alma, aqui as aquisições materiais. É lógico, gente, que nós todos necessitamos do material ainda. Nós necessitamos de comer, nós necessitamos da tecnologia, necessitamos de um teto para dormir, de uma cama aconchegante para descansar. Olha só, necessitamos da tecnologia, estamos aqui vivendo plena época de pandemia, né? 2020, todo mundo tentando vivenciar o isolamento. E eu vou colocar aqui assim a questão do tentando vivenciar, porque muitos de nós estamos sim vivenciando, mas muitos ainda não se tocaram na importância. Por isso que a gente vê os números de pessoas contaminadas só crescendo ainda. E isso é uma coisa séria. Todos nós estamos aqui, em plena época da pandemia, podendo ainda interagir. Por quê? Porque nós valorizamos um pouco aqui o material, tivemos condições de comprar um computador, um celular, colocar uma internet e podemos estar interagidos. Isso faz parte da nossa vida. O que não pode fazer parte é a gente colocar isso como primordial. O meu computador nunca poderá ser superior ao conhecimento que eu estou adquirindo. Eu uso ele, às vezes, para fazer pesquisas, para preparar minhas palestras, para passar as mensagens que nós, da Casa Assistencial Chico Xavier, estamos passando. Sim. Mas o que é o importante? É o computador que passa ou a fonte? As conversas que nós...
conversa que estamos tendo hoje foi fruto de reflexão dos meus estudos, que eu usei o computador para isso, mas eu usei também os meus livros. Mas principalmente eu usei minha mente. E isso que é o mais importante. Se eu não tivesse livro nenhum, computador nenhum, eu ia passar esse tema, eu ia passar do conteúdo que eu tenho em mim. Obviamente não ficaria tão bem embasado e nem sustentado com as lógicas. Mas passaria alguma coisa, porque todos nós temos conteúdo. E é isso que é o importante. Isso que vale a pena. Voltando aqui no Leon Denis, vou pôr o grande de novo, a fonte está pequenininha ainda. No mesmo capítulo do livro Porquê da Vida, ele coloca que o espírito jaz na matéria, né? O espírito vive na matéria, como um prisioneiro em sua cela. Os sentidos são as aberturas pelas quais se comunica com o mundo exterior. Mas, enquanto a matéria, cedo ou tarde, declina, guardem bem esse trecho, gente. Enquanto a matéria declina, pericrita e se desagrega, o espírito aumenta em poder, fortifica-se pela educação e experiência. Vejam só como nós vamos nos desmaterializando. Porque no decorrer de nossas vidas, nós vamos ter momentos onde nós vamos necessitar muito de buscar a matéria. Quando eu estou ali naquele momento de construção da minha vida, estou formando, estou buscando ser um profissional para adquirir sustento para a minha vida, para formar minha família. Gente, eu tenho que correr atrás do material, tenho que correr atrás de estudo, tenho que correr atrás de educação, tenho que correr atrás de um emprego, tenho que correr atrás de um salário. Tenho que correr atrás de construir o meu lar, de ter meu veículo, de ter o conforto para minha família. E nós passamos por um grande período da nossa vida nessa fase, o qual perdura, gente, até aproximadamente os 40 anos. Depois disso, quando eu já estou com minha vida estabilizada, já estou com meus filhos criados, onde eles começam a se aventurar nessa busca, a gente começa a dar menos valor para esse materialismo. É onde a gente começa realmente, né, a encontrar sabedoria. Porque nós não necessitamos tanto de correr atrás desse material. Não temos essa necessidade mais. Porque se persistirmos é porque nós não aprendemos ainda a desapegar. E hoje a média de vida, eu não cheguei a pesquisar, que me ocorreu essa reflexão agora, gente. Mas a média de vida aqui no Brasil deve estar em torno de uns 80 anos, vamos supor que seja. Aí você fica ali 40 anos da sua vida correndo atrás do material, e depois você tem mais 40 anos para você desmaterializar-se. Aí quando você chegar naquele ponto ali, assim, crucial da sua passagem, do seu desencarne, você não tem mais apego com a matéria. Você consegue viver sua vida plenamente. Você consegue ajuntar os tesouros realmente valiosos para a vida. Percebe como que esses ciclos na nossa vida, eles são necessários, gente. Porque eu estou colocando na imagem de ciclo, porque a partir do momento que você desmaterializou, se viu livre da matéria, você vai para o plano espiritual, onde você vai se libertar mais ainda da matéria, mas depois você vai reencarnar, onde você vai afundar novamente de cabeça nisso. Então você vai passar novamente pelo processo ali de se materializar para desmaterializar, para se libertar. É um ciclo. E é justamente esse ciclo que vai fermentando a nossa evolução. É justamente ele que Deus possibilitou a vida. É justamente por ele, por causa disso, que Deus possibilitou a nossa vida. Possibilitou a nossa interação com a matéria. Por mais que muitas vezes nós tropeçamos, mas cada tropeço está nos ensinando algo novo.
Paulo de Tarso, gente, quando ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, é interessante, gente, que ele, lá no livro Paulo e Estevão, nós vamos observar quando Paulo cita essa carta, sendo a primeira carta que ele faz ali. Que ele, no retorno que ele estava ali de Atenas, ele para em Corinto, que ele tinha um carinho muito grande com a cidade de Corinto, né, que era a cidade natal de esqueci o nome dos irmãos lá, Gesiel e Abigail, que se tornaram muito queridos para ele. E lá ele tinha a comunidade, né, a igreja de Corinto, e ele faz uma pausa lá. Então chega Timóteo, falando, na Tessalônica, eles estão aflitos, eles estão preocupados, isso e aquilo. E nesse momento, inspirado pelo próprio Cristo, ele começa a escrever suas cartas. E na primeira carta aos Tessalonicenses, olha o que ele nos traz. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extigais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Olha, a primeira carta que ele escreve, olha que beleza desses versículos, gente. Porque muitas vezes nós estamos ali desvalorizando a nossa vida, empenhando ela, sustentando ela no nosso orgulho, egoísmo, crueldade e irresponsabilidade. E às vezes a gente começar simplesmente a dar graça, agradecer por tudo. Aquele vizinho chato, todo dia ele coloca... Quando eu vou estudar meu evangelho segundo o Espiritismo, o vizinho coloca aquele som de toda altura, eu não consigo nem ouvir meus pensamentos. Agradece pelo vizinho. No serviço tem aquela pessoa que fala isso, nossa, e faz isso, e ele enrola o serviço, e eu treino trabalhar dobrar. Agradece por esse colega. Na minha família eu tenho um irmão que tem problema, isso, aquilo. Agradece por esse irmão. No meu íntimo eu queria tanto me tornar uma pessoa melhor, mas ainda não consigo. Agradece até pela sua fraqueza, por ela estar te mostrando onde você tem que melhorar. Agradece, gente, por tudo. Aos poucos vocês vão se vendo libertos do egoísmo, orgulho, crueldade e responsabilidade. E Paulo ele prossegue, né, falando para não extinguir o espírito e não desprezar as profecias. Gente, não ignore as coisas da alma. O conhecimento que nós já trazemos de outras vidas está aqui dentro de nós, a gente só tem que parar para observar. Temos que meditar mais, voltar os nossos olhos para nós mesmos. E nem devemos desprezar as profecias, porque nós temos ali assim o Evangelho, temos o Livro dos Espíritos, temos as obras de Chico. E também temos, né, no caso, se tratava as profecias dos profetas ali que vamos encontrar no Antigo Testamento. Temos elas também que são verdadeiros tratados mediúnicos. Quem já resolveu estudar mediunidade através do Antigo Testamento, gente? Veja as reflexões que iremos ter. E ele ainda finaliza, examinai tudo. Olha tudo que está à sua volta. Não esqueça de agradecer. Mas retém somente aquilo que é importante. Retém o bem. Porque é esse bem que vai te fazer evoluir. Esse bem que vai crescer dentro de você. Aí vamos voltar em Jesus quando ele diz, né? Que conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. A verdade, na verdade, muitas vezes machuca, dói, assusta. Mas é ainda o meio mais eficiente e necessário para despertar da nossa consciência. A verdade é o meio mais necessário. Por mais que você vai refletir sobre suas atitudes e vai identificar que você estava uma pessoa super caridosa e vai ver que você, na verdade, tem muito orgulho. Vai doer? Vai. Mas você vai enxergar o que você tem que melhorar. A verdade, ela pode machucar. Mas nós temos, sim, que buscar ver essa verdade, porque sem ela não tem libertação. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro.
E a dúvida cruel sobre a continuação da vida não mais tem lugar em sua alma. Vejam bem essa frase, gente. O Espiritismo, ele, bem compreendido, vamos deixar claro, ele vai sustentar sua fé inabalável. Principalmente aquela fé na vida futura. E toda aquela dúvida que você tinha sobre a continuação da vida não vai ter lugar em você. Aí nós vamos ver que assim, aquela reflexão que nós todos fazemos, porque todos nós que estamos no meio espírita sabemos da vida após a vida após a vida. A alma não morre, a vida continua. Sabemos da reencarnação. Mas às vezes quando nós nos deparamos com alguma doença, com algum acidente, com alguma perca, nós nos desesperamos mais do que aqueles que não sabem nada sobre isso. Cadê a nossa compreensão sobre vida futura? Cadê? E só para fechar, gente, queria trazer só esse versinho aqui, que a felicidade não está no fim da jornada, e sim em cada curva do caminho que percorremos para encontrá-la. Não adianta a gente querer ser feliz amanhã. Eu tenho que construir a minha felicidade, a minha alegria hoje. Assim eu vou valorizar tudo aquilo que Deus me deu. Assim eu vou crescer a minha vida, vou me tornar uma pessoa melhor. Espero ter passado a mensagem, a proposta para essa reflexão de todos nós. Hoje todo mundo ficou caladinho no chat, então, ou não entenderam nada ou entenderam bem. Eu vou tentar me iludir achando que entenderam bem, tá bom? Depois, quem ficou a dúvida, gente, pode mandar mensagem ainda, a gente lê as mensagens mesmo depois do encerramento, podemos comentar aqui no chat também. Quem quiser rever de novo, ela fica disponível aqui no Facebook. E agora também está ficando disponível no canal no YouTube, tá bom? Então, eu deixo aí assim para todos vocês, quem quiser acompanhar e continuar essas reflexões. Mas o primordial, não adianta você ver essa palestra novamente, não adianta ter compreendido as minhas palavras perfeitamente. Porque aqui, gente, vale a pena a gente refletir em todas as palestras que a gente ouvir. Vocês ouviram a minha reflexão sobre o tema. Vamos lá, vamos todos buscar as nossas reflexões. Vamos todos empenhar nas nossas pesquisas, vamos empenhar nas nossas reflexões íntimas. Porque aí sim nós vamos encontrar. Aí sim nós vamos ver a compreensão do Espiritismo. Porque a palestra, gente, ela simplesmente direciona. Aí agora nós temos que fazer a nossa parte. Tudo bem? Então agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Vou pedir para ficar só mais um minutinho para que nós possamos juntos fazer a nossa prece de encerramento. Tudo bem? Então vou convidar a todos para que nós possamos manter o clima, manter esses sentimentos nobres, para que possamos rogar a presença de Jesus para agradecê-lo. Agradecer a Ele por esse dia que nós tivemos. Agradecer por cada pessoa que fez parte e compôs esse dia maravilhoso em nossas vidas. Agradecer por cada momento. Agradecer pelos problemas que tivemos que resolver e pelos problemas que não conseguimos resolver. Agradecer pelo parente difícil. Agradecer pelos companheiros amáveis e carinhosos. Agradecer pelo lar, pela vida. E agradecer principalmente pelos nossos defeitos que já conhecemos.
Assim, Jesus, pedimos que o Senhor ilumine a todos nós, para que nesse sentimento de gratidão possamos empenhar a nossa força de vontade para encontrar a paz, a luz e o equilíbrio em teu Evangelho. Assim seja. Gente, um grande abraço, um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado aí pela atenção, pelo carinho. E já deixo aqui o convite para a próxima semana. Teremos mais palestras sobre a valorização da vida. Estou sem agenda aqui, mas se eu não me engano, nós vamos estar com um companheiro de Sete Lagoas, o Carlos Chu. Quem é de Sete Lagoas já conhece ele bem. Ele vai estar falando para a gente na próxima semana também, dando sequência aí na valorização à vida. Um grande beijo, fiquem todos com Deus.